Olá, turminha do sexto A. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Continuaremos nessa semana trabalhando com o gênero textual narrativa de aventura. Faremos então um breve resumo da aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós trabalhamos narrativas de aventura. Então, o que é uma narrativa de aventura? A palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo. Um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte, então sempre ao lado do perigo. Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis. Nesses casos, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir. Então, pessoal, as histórias de aventura têm como objetivo envolver o leitor. Nas narrativas de aventura, o suspense prende o leitor ao texto e a caracterização do espaço pode contribuir para isso. Então, um texto de narrativa de aventura pode utilizar estratégias para gerar no leitor expectativas a respeito de fatos que poderão ocorrer. Então, muitas vezes essas expectativas são levadas em conta na composição do texto, isto é, da maneira como o texto é composto. Então, para que o leitor seja surpreendido por acontecimentos inesperados. Então, aqui, pessoal, quais são as características do conto de aventura? Então, como características, nós temos as personagens. Então, como são as personagens? Então, as personagens num conto de narrativa de aventura, então, eles passam por uma situação em que sua vida passa por riscos, desafios, excitações e difíceis ações, né, em que eles se envolvem. Depois, o tempo. Quando que essa história acontece? O lugar ou espaço. Em que lugar essa história acontece? O narrador. O narrador de uma história de aventura, então pode ser narrador em primeira pessoa, é quando o narrador participa da história, ou em terceira pessoa, é quando eles relatam os fatos a partir da sua visão e ele não faz parte da história. Então, esse lado de saber quem é que está narrando a história, se é em primeira ou terceira pessoa, é chamado de foco narrativo. Então, pessoal, nós vamos então hoje trabalhar um texto sobre Pedro Malas Artes. Então, é uma narrativa de aventura. Vocês sabem quem é Pedro Malas Artes? Então, o Pedro Malas Artes é um malandro, sábio e sedutor. Ele é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Então, a sua história, né, chegou ao Brasil trazido pelos povos da Península Ibérica, isto é, de Portugal e da Espanha. Então, a palavra malas artes vem do espanhol malas artes, que literalmente são artes más, que significa travessuras ou malandragens. Então, olha, de origem humilde, Malas Artes, né, o astuto herói popular, ele é cheio de artimanhas. Ele consegue enganar todos os que cruzam o seu caminho. Então, ele sempre leva a melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos. Em algumas contas, né, ou em alguns contos, Malas Artes, Pedro Malas Artes, aparece como herói humilde que faz justiça. Em outros contos, ele é só um malandro que tenta sobreviver. Então, pessoal, nós vamos então ao texto. Então, leitura do texto.
Uma aventura de Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes, uma vez, arranjou um emprego de guardador de porcos. Mas ele vivia com raiva do patrão, que dava a ele pouca comida e pagava muito mal. Um dia, Pedro estava guardando os porcos perto de um lamaçal. Então, passou por ali um homem que quis comprar os animais. Pedro Malas Artes fingiu que era dono deles e vendeu os porcos todos, com a condição de ficar com seus rabos. Assim que o homem foi embora, enterrou os rabos com a ponta de fora e começou a gritar pelo patrão. Patrão, patrão, os porcos se afundaram todos no lamaçal. Socorro, patrão, patrão. O patrão, ouvindo o berreiro, veio correndo. Quando viu os rabos na lama, pegou num dele e puxou, pensando que puxava um porco, mas só saiu o rabo mesmo. Então Pedro Malas Artes, muito desabusado, preveniu o patrão. Assim não, patrão, que o rabo não aguenta. Eles só saem daí se a gente arrancar com a pá. Pois vá buscar a pá, anda, traga logo as duas. Pedro Malas Artes correu até a casa. Pedro Malas Artes correu até a casa. Ele sabia que o patrão guardava 2 bolsas de dinheiro bem escondidas. Então ele pediu à patroa as 2 bolsas, dizendo que o patrão é que tinha mandado. A mulher ficou desconfiada. Então Pedro gritou de longe para o patrão, fazendo grandes gestos. Não é para pegar as 2? O patrão, pensando que ele estava falando de paz, confirmou. As 2, todas as 2. A mulher entregou as 2 bolsas a Malas Artes, que caiu no mundo e nunca mais voltou. Pessoal, esse texto aí é uma adaptação da Ruth Rocha. Então, vamos para o estudo do texto. No estudo do texto, nós temos aí algumas perguntas. Então, vamos lá. Questão 1. Há quantos parágrafos no texto? Então, vocês vão olhar direitinho quantos parágrafos. Nós já trabalhamos parágrafos. Então, vocês vão contar quantos parágrafos há no texto. Questão 2. Qual é o título da história? Isto é, qual é o nome da história? Questão 3. Quem conta a história nesse texto? Quem conta a história nesse texto? Essa pessoa também participa da história? Explique. Então, vocês vão ver se esse texto aí está sendo contado em primeira pessoa ou terceira pessoa. Questão 4. Que outro título você daria ao texto? E por que você daria esse título ao texto? Questão 5. Onde você imagina que ocorreu a história? Em que lugar você acha que a história aconteceu? Questão 6. Quem é a autora do texto? Então, quem é a autora desse texto que eu acabei de ler? Questão 7. Quem é o personagem principal? Então, quem é o personagem principal dessa história? Questão 8. Por que Pedro Malas Artes vivia com raiva de seu patrão? Questão 9. Pedro Malas Artes, nessa história, fez 2 grandes trapaças. Quais foram essas trapaças que ele fez? Leia direitinho o texto para poder responder. Questão 10. Como o Pedro conseguiu, o Pedro aqui, o Pedro Malas Artes. Então, como o Pedro Malas Artes conseguiu enganar a patroa? O que ele fez que ele enganou a patroa? Questão 11. O que fez Pedro Malas Artes após receber as 2 bolsas de dinheiro da mulher do patrão? Questão 12. Você acha que Pedro Malas Artes agiu certo fazendo as trapaças? E por que ele agiu?
Explique, questão 13. Explique o significado da palavra em destaque. Então, eu tenho aqui a frase. Então, Pedro Malas Artes, muito desabusado, preveniu o patrão. Então, qual é o significado dessa palavra que está em destaque, que está em negrito? Questão 14. Copie o quarto parágrafo passando para o feminino. Então, vocês vão lá, observem qual é o quarto parágrafo do texto e vocês vão copiar o parágrafo aí, mas passando para o feminino. Questão 15. A questão 15 é com vocês. Então, vocês vão dar um outro final para a história que vocês leram. Então, vocês leram o texto todo e dê um final diferente para esse texto, certo? Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Assistam o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Respondam no caderno os exercícios propostos. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.